Bem-vindo ao canal Personas da Dança, um canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança está dentro do YouTube, as entrevistas vêm acontecendo ao vivo pelo Instagram e se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que, por gentileza, você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, porque a sua participação é fundamental. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. Hoje eu tenho o prazer de conversar com um jovem brasileiro que vem fazendo carreira na terra dos grandes bailarinos clássicos. O nome desse jovem é Marcelo Soares, que é solista do Balé Estatal da Geórgia. Marcelo, até onde eu sei, tem uma formação feita no Brasil, nós vamos saber mais dele e vamos saber então sobre as obras que Marcelo vem dançando, obras que são muito importantes, que solidificam uma boa carreira. Marcelo Soares estará conosco em alguns segundos, já chegou aqui, Marcelo. Vamos aqui a Marcelo Soares, convidar de novo. Marcelo, Oi, querido, tudo bem? tudo ótimo. Seja muito bem-vindo ao Personas da Dança. Obrigado por você ter aceito o convite, viu? É uma honra ter recebido esse convite, eu que agradeço. Imagina, querido, a honra é nossa aqui. Marcelo Soares, solista do Balé Estatal da Geórgia. Rapaz, Sim, como você começou a dançar? como eu comecei a dançar, isso aí faz um pouquinho de tempo. Vamos conversar. Ah, então, começo com a dança, não foi nem com balé. Eu, é, Minha mãe fazia academia, para quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro, especialmente Santa Cruz, Zona Oeste. E aí, minha mãe fazia academia, e dentro dessa academia tinha aula de dança de ritmos. E aí eu Hum, sempre gostei muito de dançar. Aí eu falei, vou dançar. E sempre dancei muito, pratiquei muito esporte, futebol, natação, ginástica. Então eu Marcelo, sempre desculpe, tentava explorar. você consegue subir Sim, um pouquinho o seu aparelho para a gente ver a sua cabeça? Aí, ótimo, aqui, tá maravilha. bom? Aham, Peraí, Então, eu sempre gostei de praticar esportes e sempre dançar, me movimentar. Tanto que na escola regular, tinha muita apresentação de dança, eu sempre participava. aham, Daí, eu fazendo dança de ritmos normais, dança normal, é, minha irmã começou a fazer balé. hum, E aí aquilo me deixou um pouco interessada. Eu falei, não, balé é até que interessante. aham, Só que aí, por conta de alguns motivos, eu falei assim, não, por agora não. Isso aí eu tinha por volta de 10 anos de idade. Com 13, eu decidi, eu quero fazer balé. Até porque eu assistia muito a minha irmã e eu me inspirava muito nela. Minha irmã sempre foi, eu sou irmão gêmeo, eu tenho uma irmã gêmea. E ah, aí eu sempre gostava muito de estar com a minha irmã. E aí, aí fui na Academia Angélica Ristete, uma academia pequena, e daí começou essa paixão pela dança. Aí eu fazia jazz e uhum, balé e, se eu não me engano, hip hop também. Daí, só que o principal sempre foi balé. ah, E aí começou a minha história na dança e no balé também. aham, Nesse período, uma das professoras da minha irmã falou assim: Olha, sua irmã ela tem um físico muito interessante. Eu acho que é bom colocá-la na escola profissionalizante. E aí ela conhecia a Marília Neva, do Teatro Municipal. aham, Tenta isso com a minha irmã. Por que você não coloca, não faz ela tentar a prova? E aí minha irmã tentou a prova, passou. E aí ela foi estudando e no ano seguinte eu hum, fui e também fiz a prova e passei. Isso aham. eu tinha 13 anos em 2013, se eu não me engano. Aí fiz, só que por morar longe,
Eu dou de dança Maria para lá no centro da cidade. Aham. E a gente tinha que pegar trem. Eu acordava 4h30 da manhã para pegar o trem com a minha irmã, para ir fazer aula junto com a minha mãe. Fazia Aham. aula, voltava, às vezes pegava engarrafamento, aí tinha que estudar. Então, essa conjunto de começou a me tirar um pouco do foco da escola. E meus pais, Aham. eles sempre foram do tipo de: você pode fazer o que você quiser, mas você precisa estudar. Então, eu acabei saindo para continuar com a escola Aham. regular. E quando eu estava para me formar na escola regular, com 16, aproximadamente 16 anos, que eu me formei um pouco cedo, Aham. é, eu falei assim: eu quero, essa é a profissão da minha vida, é o que eu gosto de fazer. Então, eu vou fazer a audição de novo e vou entrar para a escola. Aham. Fiz a audição, 2 anos parados, sem fazer nada. Por algum motivo, eu passei de novo. Falei que Ah, já tinha sido da escola, que eu estava me formando. Passei. Daí começa a minha trajetória de fato, com 16 anos, aonde eu vou do preliminar. Comecei lá no preliminar. No ano seguinte, eu tinha pulado para o primeiro básico, primeiro uhum. médio, perdão. E do primeiro médio, segui a linha correta até o terceiro técnico e o meu ano de formação. Daí eu me formei. Da formação, eu já estava começando a fazer participação com a Companhia Jovem da Escola de Dança Maria Neva. E também, no meu último ano, eu comecei a estagiar no Corpo de Baile do Teatro, fazendo alguns espetáculos pelas temporadas que tinha hoje. E eu via que eu não tinha tanto espaço aqui no Brasil por conta da minha altura, que eu tenho 1,95 m. É bastante Então, alto. Ah. é bastante alto. Então eu falei, eu preciso procurar. Antes disso, eu já estava começando já tinha começado a fazer ela com César Lima, Marcelo, a que gente é a gente um. está tendo um Sim. pequeno probleminha aí com a internet, e aí você disse, eu comecei a procurar, a imagem congelou e não escutamos mais nada. Aí, fala dessa formação, você percebeu que não estava tendo Sim. espaço no Brasil? Sim. Nesse momento eu estava percebendo que o Brasil não estava me comportando. Ah, Aí eu falei, eu preciso procurar outro lugar. Mas antes, eu já fazia aula com César Lima, que é meu professor queridíssimo, que até hoje me ajuda muito. E aham, fazia aula também com a Karina Dias, que foi uma professora também incrível, que me abriu muitos olhos e que me ajudou bastante. E aí eu falei, vou para fora fazer audição. E quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu ponho e vou até o final. aham. Então eu falei, vou ter que sair. Já falava inglês, porque eu fazia curso de inglês, fiz por alguns anos. Antes da gente Então, falar mas era um dessas inglês. provas, Ah, antes da tá. gente falar Tá bom. dessas provas, me mata uma curiosidade. E a sua irmã nessa história? Ah, então. Eu comecei, quer dizer, ela começou, eu entrei isso em 2013, ela fez 1 ano e meio de balé. Só que o balé, ele é para todos, mas o balé profissional, ele é muito, como é que eu posso dizer, mentalmente, Exigente? ele é um pouco exigente. É, Isso. Não, infelizmente, não é para muitos, não é nem na questão física, é na questão mental e é um conjunto que forma. No, ela começou, então ela começou porque minha irmã ela sempre teve uma perna muito arqueada, uma perna muito em X e um pé um pouco mais flexível. Então uhum, ela tinha um pouco de dificuldade para executar as coisas. E ela começou a perder a vontade, infelizmente. E aí ela parou. E aí daí ela nunca mais voltou para o balé. tá, Mas foi ela que me trouxe e que me fez chegar até aqui. Porque aham, foi para ela que eu olhei e foi daí que eu comecei a gostar do balé. aham. E aí, você resolveu sair do Brasil porque queria muito dançar, todo bailarino muito jovem,
assim, o jovem já tem muita energia, né? E você é um bailarino jovem, quer muito dançar, sem espaço. O que que você fez para sair do Brasil? Eu só saí. Você fez contato com a Eu tinha Companhia da acabado de me. Geórgia como? Então, é, são muitas histórias nesses meios, mas a gente vai chegando lá. Aham, É, eu tinha me formado e eu percebi que não era o meu lugar aqui no Brasil. Que eu não uhum, ia ter tantas oportunidades como eu estou tendo aqui. E aí, junto com a minha família, eu falei: olha, eu não quero mais ficar aqui, eu preciso ir para fora. E minha madrinha, ela é uma pessoa que me ajudava muito. Ela falou: você vai. Aí eu fui, quer dizer, perdão. Antes disso, eu comecei a mandar vídeos de audição. E tá. o Ópera de Paris aceitou a minha audição, a primeira fase. E aí eu falei para minha professora Karina, falei: então, eles me aceitaram, agora eu preciso ir lá no Ópera de Paris fazer a audição. Aham, Ela falou: você vai fazer a audição. Falou: vá. E aí a gente juntou tudo, fui, fiz as audições que eu tinha por lá, não consegui nenhuma, voltei para o Brasil, só que daí eu tinha visto a realidade de como era, porque eu também conheci a Karen nesse período, Karen Mesquita, na qual você fez sim. Entrevista semana passada. a entrevista anterior. Isso. Conheci a Karen Mesquita, conheci também outros bailarinos do Balé de Berlim, como Murilo, enfim. Fiz aula em vários lugares, fiz acho que aproximadamente umas 5 audições, ou aulas abertas que eu podia fazer, não só audição também, teve algumas que não teve audição. Aham. Então eu vivi por alguns dias o que era o balé fora do Brasil e que eu não era um completo estranho, não era ruim para ser alto demais, que eu tinha espaço realmente. E daí eu fui, prestei audição, não consegui, voltei, terminei minha formação na escola de danças, final do ano de 22, se eu não me engano, dezembro, fui para a Alemanha e fiquei na casa de Karen Mesquita, Olha, que e dali eu fui coincidência, prestando cara. as. Pois é, eu assisti a entrevista dela, fiquei na casa de Karen Mesquita, e daí fui prestando as audições. Nesse período, agora voltando para os anos anteriores, eu também participei do curso Mostra Dança, em Hum, São Paulo, 2 anos seguidos. E nesse curso é onde o César também dá aula. E no ano na qual, em 2023, lá em janeiro, que é quando começa o curso, eu estava na Alemanha, o César estava dando aula no curso e o maître de balé, na época da companhia que eu tô, ele estava em São Paulo também fazendo curso junto com Mostra Dança. E uhum. aí, eu numa mesa, no jantar, num dia do curso, eles começaram a conversar e o meu professor ele conhecia muito a Nina Naniashvili, que é a minha diretora, e eles começaram a conversar. Mas ele perguntou como é que é a companhia. Ele falou: olha, é uma companhia de bailarinos altos. Isso logo chamou a atenção do meu professor. E aí ele falou para mim, eu acho até engraçado, porque ele direto já mandou mensagem: Marcelo, tem uma companhia tal, 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 me manda seu currículo, me manda foto, vídeo agora. E eu assim: tá bom. Procurei, achei meu material, mandei para ele. Depois de uma semana eu recebo a mensagem do Pedro Carneiro, que é o português que me trouxe para cá, perguntando se ele não aceitaria uma na companhia que eu estou agora. Eu perguntei os detalhes, enfim, aceitei. Depois de mais uma semana, eu já estava na Geórgia trabalhando em fevereiro, dia 5 de fevereiro. Maravilha. Isso foi no ano de 2023, é isso? Não. Ano de 2023, fevereiro. Então, aí começa, com certeza, uma outra fase da sua vida. Por mais que você fosse um estudante muito aplicado, fizesse mais várias aulas por dia e começasse a estagiar numa companhia profissional, nada se compara ao meio profissional de fato, né?
companhia, os ensaios, o estudo das personagens. Como é que foi isso para você? Olha, fui indo. Porque eu não, eu dançava menos do que os outros rapazes por ser alta, então eu tinha uma experiência pouca, mas eu tinha vontade. E eu sempre Uhum. fui muito esperto para tentar o máximo e conseguir fazer aquilo. Aham. Já que na Geórgia, as coisas são muito rápidas. Uma coisa que é diferente do Brasil. A gente ensaia 3 semanas de dança. Todo mês a Uhum. gente tem espetáculo. A gente Aham. não tem vários espetáculos por mês. A gente tem aproximadamente entre 2 a 8 espetáculos por mês na nossa casa, no nosso teatro. E vários balés ao mesmo durante o ano. Então eu tinha que estar sempre aprendendo e indo. Era um balé esse mês, no outro mês era outro balé e assim sucessivamente. Então foi na raça. Foi, É. vambora. Eu cheguei, a gente já tinha apresentado Don Quixote, apresentamos Don Quixote. Eu fui escalar para fazer o Don Quixote porque eu não tinha tempo para aprender as danças. Aham. Tava muito corrido. E aí no mês seguinte já foi Lago dos Cisnes. No Lago eu já fui colocada para fazer bruxo e dança espanhola. Ah. Que na hora eu falei assim, tá, vamos. Eu lembro que na tabela apareceu a tabela, tava lá Marcelo reserva e o cast de 2 bailarinos. Eu tive o ensaio, a diretora assistiu, ela, ok, saiu no dia seguinte, eu de reserva saí para o cast do balé com o bruxo e a dança espanhola. Então, é nosso jeito brasileiro. A gente vai, dá o máximo, tenta e consegue, eu É, diria. é. E você une essa maneira brasileira de ser, sobre a qual todo mundo fala, então ela é real, ela existe, né? E com você alia isso à sua juventude, ao desejo de dançar muito, né? Isso abre espaço. Isso. Então, tem muita coisa acontecendo com você, ou aconteceu assim que você entrou na companhia, muita coisa acontecendo de uma maneira muito rápida. Vários balés você já dançou, vem dançando. Você consegue, existe esse espaço na sua vida para estudar aquilo que você faz, as personagens, os sentimentos das personagens? Porque você vem dançando obras assim. Eu estava olhando seu currículo e você tem desde o Quebra-Nozes, que você faz o Drosselmeia, que a gente pode encarar que seja um balé como um entretenimento. Todas as companhias clássicas dançam esse balé no mundo inteiro, né? E aí você citou agora Dom Quixote, o Lago, mas você dançou Otelo também de Shakespeare, né? Fazendo o Cássio. Sim. E Shakespeare tem toda essa é o ápice da imperfeição humana, porque você tem nas obras de Shakespeare inveja, ciúme, e, dependendo da situação, e muitas vezes se chega à morte, né, ao assassinato, são coisas muito profundas. E você tem um tempo seu para digerir isso? Existe um ensaio para isso? Ou vai ensaiando a coreografia, e aqui é assim, ali é assado? Como é que é para você? Mais ou menos, assim, a gente tem os ensaios, e eu tenho os ensaios quando eu faço esses tipos de papéis, normalmente são os que eu faço, são particulares, e aí ela vai me contando, a professora ela vai me contando a história, qual a situação, o que está acontecendo, qual o sentimento que eu tenho que ter naquele momento. E aí dali eu pego, guardo, vou para casa, estudo e formo aquele personagem dentro de mim. É o Cássio do Marcelo que está sendo apresentado. Então, dali, daquelas informações que eles me passam, eu pego fora dos estúdios, em casa, estudo e procuro criar esse personagem. É mais ou menos dessa forma que todos os personagens eu faço desse jeito. Eu, é uma coisa até de bailarino, se não me engano. Eu pego, me olho no espelho, eu olho e vejo assim, essa expressão tá da forma como eu deveria. Sentimento para a plateia.
E aí eu vou me estudando, me olhando, vendo gestos. Eu acho que é uma questão mais pessoal. Eles Uhum. me passam as informações, eu pego elas, eu estudo e aí no ensaio seguinte eu mostro. E aí eu tenho a aprovação ou não. Sim. Eu poderia fazer isso dentro do ensaio em si, mas eu gosto de ter meu tempo de processo para pensar e resolver o personagem, montar ele, quando é um personagem novo. Aham. Se é um personagem que já foi feito, aí eu já tenho um pouco mais de rapidez para voltar ou para criar alguns observações diferentes. Uhum. Então, é mais ou menos esse é meu processo de criação de cada personagem. É mais Uhum. pessoal. Eu pego, estudo, ponho em prática, aceito dessa forma e eu continuo. Uhum. É bonito escutar isso de você. Você dá a sua contribuição, né? E sendo Sim. você bem jovem, se você continuar assim, você só vai se aprimorar como artista e ganhamos nós, a plateia, né? Ganhamos nós. Agradeço. Querido, e aí você dança então, esses balés todos, a gente já citou alguns, né? Don Quixote, o Lago e tal, e dança de Eriquilha. Onde você se sente mais confortável? No balé clássico puro ou naquilo que só usa a técnica clássica e músicas diferentes, inclusive? Olha, eu sou mais dos balés clássicos. Eu ainda gosto muito dos balés clássicos, esses classiquíssimos que a gente tem. Tipo Lago, eu amo fazer Lago, adoro fazer quebra-nozes. Inclusive, eu tenho até uma observação aqui, tanto o Bruxo quanto o Drosselmayer de quebra-nozes, todos têm coreografia, se dança. Não é só um Sim. personagem que aparece, faz um tipo de alguma mise-en-scène e depois ele sai. Aham, Aqui a gente dança, faz assembleia, dupla assembleia, faz não sei o quê, se zoa e vai embora. aham, Então, assim, eu gosto mais, por enquanto, são os balés clássicos. Mas, quando dancei o balé de Kirian, eu gostei muito da forma como o balé é dançado, é o Six Dance e é muito cômico. hum, Então, e você junta a técnica, porque a gente precisa ter a técnica do balé, mas ao é. mesmo tempo a gente mostra um lado cômico do negócio. Então é muito interessante. A gente vai para um dedão de vez em quando, depois volta para um DO, e foi um desafio, inclusive, que eu É, tive. aham. Mas é E muito interessante, mas eu prefiro mais, por enquanto, os os clássicos. clássicos, né? Qual é a língua que vocês usam aí no dia a dia? Então, a língua da Geórgia é o georgiano, é a língua É, oficial do país, que é a língua deles. Mas aqui também é falado um pouco de russo, por hum, conta de ser uma mais conhecido hoje em dia como Rússia, então é uma ex-União Soviética, então o russo ainda está implementado na cultura e nas escolas, aham, mas a língua oficial, a primeira língua oficial do país é o georgiano. Mas na companhia, já indo para a companhia, eu estudei georgiano, não sei o básico, aham. tinha um pouquinho do russo também, estudei um pouquinho do russo, então assim, um pouco do básico do russo, um pouco do inglês, então dali eu já me viro na companhia e vou saindo feliz. Sim, com certeza. Você, o que que você ainda não dançou e gostaria? Olha, essa pergunta aí é boa. Eu gostaria muito de dançar Romeu e Julieta. Eu sou do lado dos balés mais dramáticos, de emocionais, que possa mostrar todo esse lado artístico. Então eu gosto muito do balé, eu gostaria muito de dançar balé Romeu e Julieta, Uhum, gostaria muito de dançar Manon também. É, A gente dançou Baiadé, mas eu não fiz o que eu gostaria, então eu sinto uhum. muita vontade de dançar Baiadé, que é um dos meus balés favoritos. Mas o que foi que você fez no Labaiader que Bem, você... então eu quero fazer Bela Adormecida, Ah, então assim, dos balés clássicos agora que você está na minha cabeça são esses quatro que eu gostaria de fazer ou algo a mais ou que a gente ainda não fez.
Então, Manon, Romeo e Julieta, Bela Adormecida e La Bayadère. La Bayadère, você quer fazer o quê? Qual personagem? Então, eu estou como solista na companhia, é, e como é que eu posso explicar? Eu fui crescendo durante o tempo, então eu quero continuar crescendo, é degrau por degrau no balé e como na vida. Então, eu quero chegar a algo maior. Então, eu quero dançar solos maiores, solos principais, tudo. Então, eu diria que são os solos que ainda não está no meu, onde eu posso alcançar por enquanto. Mas acredito que no futuro possa acontecer. Sim. E você tem a oportunidade de ver outras companhias? Quais que você vê aí? Porque você está numa região onde o balé clássico é muito sério, né? Ou você dança bem ou você dança bem, não existe outra opção. Como é que é isso para você? É desafiador. É, Na questão de ter que dançar bem, a gente tem que. Porque aqui o balé é visto de uma outra forma. As aham, pessoas, elas vêm ao teatro, elas assistem balé, elas gostam. Eu tenho fãs, eu posso dizer até isso, eu tenho fãs do lado de fora que gostam de me assistir, que vêm para me assistir. aham, Então, a gente tem uma certa responsabilidade por isso. é, Então, aqui a gente tem que estar sempre mostrando o melhor do que a gente tem. Claro que acontece de um dia falhar alguma coisa ali aqui, mas a gente tem que estar sempre continuando. aham, E sobre a questão de companhias de fora, já vieram normalmente companhias contemporâneas, porque é o que a gente menos dança, que é uma companhia que é 10% contemporânea. A gente, durante o ano, balé o tempo inteiro e, se eu não me engano, dois contemporâneos. Então, a gente dança muito balé. Então, na maioria das vezes, são companhias contemporâneas que vêm aqui dançar no festival que a gente tem no final do ano, no final do nosso semestre, porque para a gente o verão é em julho, agora está quente aqui. Então, é quando a gente tem, inclusive, o festival que acontece da forma de que são 2 semanas de, vamos dizer, puro balé. A gente uhum, dança aproximadamente 5 balés diferentes em 2 semanas, mais convidados e companhias convidadas. Então, são nessas horas que a gente tem bailarinos convidados, companhias convidadas, professores que vêm dar aula pra gente. Então, eu diria que a companhia que eu tô, eu tiro muita experiência dela, porque tem sempre gente com muito conhecimento importante para nos passar essa parte do balé que passa de uma para outra, de uma pessoa com mais experiência para aquela que tem menos experiência. Mas sim, a gente tem várias companhias que vêm dançar aqui. Eu uhum. não vou dizer o nome porque agora me desculpa, eu não lembro. Eu sou um pouco ruim de nome, às Não vezes tem eu problema. esqueço um pouco, mas a gente tem bastante companhias, falando de bailarinos convidados. O Jacopo Tissi já dançou com a gente, Olga Smirnova, é, ah, como vários outros bailarinos do balé de Amsterdã, balé da Rússia, balé de muitos outros lugares. Eu até é difícil, como eu falo, é um pouco difícil de lembrar, porque em um ano é muita coisa que passa. Então, a minha vida é sempre muito corrida. Então, eu sempre anoto para ter essa atenção. Aham. Você pretende dançar até quando? Até quando o meu corpo aguentar. Até quando o meu corpo falar, olha, já deu, tá bom. Eu gostaria de dançar alguns balés durante essa minha carreira, mas se por algum acaso eu não dance e meu corpo ele já não está aguentando a minha 6 anos, se a minha performance dentro do espetáculo está diminuindo, eu acho que vai ser a hora que eu vou ter que dizer obrigado,
Foi uma honra ter dançado nos palcos de todo lugar que eu fui, do mundo todo, mas agora é a hora do Marcelo dar tchau e dar a oportunidade para quem está vindo que essa carreira é muito curta. Também são muitos bailarinos durante e poucas oportunidades de emprego, poucas companhias, pouco mercado de trabalho. Então, eu acho que seria mais ou menos por isso. É. Seria nessa Olha, linha. tá. Você viu aqui, Karen Mesquita entrou e está fazendo um convite para você ir aí à Alemanha visitá-la. Ela sempre me chama para visitar. Tô chegando. Marcelo, você, quando a gente começa a dançar, a gente só quer dançar, a gente só pensa nisso, a gente nem imagina, na verdade, que existam, a gente não, eu vou exagerar, a gente não imagina que existam professores, coreógrafos, ensaiadores, esses outros braços que o trabalho da dança oferece, isso não passa pela nossa cabeça quando a gente é jovem, a gente só quer dançar. E coreografia, você já detecta em si mesmo algum talento além do talento para dança? Ou você tem o desejo já de trabalhar em algum outro aspecto da dança para além do palco, além do bailarino? Então, Wanderson, eu acho que eu continue com a área do balé, porque é algo que eu gosto muito, é o que me move bastante. Então, eu acredito que eu continuo na área do balé, mas na questão Mas de ensinar, como professor, ensaiador, coreógrafo. eu não acredito que eu seja apto a ser um coreógrafo. Eu não tenho essa eu não vejo essa imaginação, essa criatividade vindo de mim. Hum, Mas para ensinar, para ensaiar ou para ajudar a dirigir, eu acho que eu seria, me daria bem nessa área. uhum. Então, eu continuaria no balé, mas eu iria para a área do ensino, do ensaio, ou de direcionar alguma coisa, ou ser um braço direito de algum diretor, ou algo do tipo. Eu acho que chegaria mais por isso. Entendi. Você não é o único estrangeiro na companhia. É? Não. É. Quais são ali? De onde vem? Porque eu quero Então, saber daqui também na da nossa. maneira de trabalhar, da questão de método, como é que você vê os seus colegas trabalhando, onde que isso te estimula, você vê, fala, eu quero, ou não, aquilo eu não quero. Então, na Geórgia a gente tem de vários lugares. A gente tem, hoje não, porque teve alguns bailarinos que saíram, mas eu vou tirar do nosso semestre anterior, bailarinos do Cazaquistão, da Ucrânia, da Turquia, dos Estados Unidos, eu do Brasil, da Itália, e eu acho que assim vai. Tem vários outros que eu possa estar esquecendo, mas assim, são vários lugares, gente que se formaram em várias escolas diferentes Aham, e mas são bons bailarinos e dá para tirar muito proveito deles. E aqui o trabalho, a gente vai, a gente tem as aulas regulares e eu tiro deles também muito ensinamento, muito aprendizado, hum, porque eu fui formado pela escola de danças e eu acredito que por conta de eu começar o balé um pouco tarde, eu não tive toda aquela formação óssea e corporal que um bailarino que começa com 8 anos teria. Ou então, diria mais por isso, perdão. Então eu tive que buscar de outros caminhos, que foi assistindo quem sabe fazer e quem consegue fazer e quem tem mais experiência para passar para mim, porque eu sempre também fui muito curioso. uhum, Então eu sempre pergunto e sempre procuro saber como é que eu faço aquilo que eu tenho que fazer. uhum. Marcelo, a E gente. daqui eu Ah, acho que tira muito, tira muito. Desculpa, é, acho que daqui a gente tira muito, porque inclusive vou adicionar isso, a gente tem bailarinos que são formados pela Vaganova, bailarinos que são formados pelo Bolshoi, a Escola do Teatro Bolshoi
na Rússia, É. ou pelo Gianfranco, ou pela Princesa Grace, ou por outras escolas, não desmerecendo a minha, mas escolas que são muito mais antigas e de tradição e um ensino muito mais forte. Então, dali eu tiro também bastante proveito. E o trato entre vocês, as relações interpessoais entre esses jovens que chegam, a maneira como você foi recebido, como é que é o dia a dia? Bem, são, como é que eu posso dizer? É interessante, porque quando eu cheguei aqui, eu tive aquele primeiro baque da língua, que eu não entendia nada. A escrita georgiana também não é de, como é que eu posso dizer, não são letras que a gente já conhece, é uma letra completamente diferente. Então eu tive esse baque de não entender nada que está escrito, não entender nada que está sendo dito, saber pouco inglês, quer dizer, saber inglês, mas não saber como falar e como se comunicar. Mas mesmo assim eu fui tratado super bem, tanto pelos estrangeiros quanto pelos georgianos. Eles me abraçaram bastante aqui. E foi daí que eu criei esse carinho, esse afeto pela língua deles, que eu falei, já que eu tô aqui como intruso, vamos dizer assim, no país deles, por que não ter a humildade de aprender a língua deles e de aprender a cultura deles? Então eu fui aprendendo um pouco da cultura, um pouco da língua, e eles começaram a gostar disso, aí começaram a ser mais amigáveis ainda comigo. Aí com os estrangeiros eu comecei também a conversar um pouco mais. E todos eles foram bem calorosos, bem tranquilos É. comigo. Que a adaptação aqui na Geórgia ela foi tranquila. É mais na questão fora do teatro, como resolver as coisas sem saber um pingo de georgiano. É uma pena, a gente está tendo problemas de internet, eu espero que as pessoas estejam nos escutando bem. Eu perguntei isso a você, Marcelo, porque o ambiente de trabalho, ele é fundamental para que a gente retire da gente o máximo que a gente pode dar, ou ele faz com que a gente não floresça. Então, quando ali no início do nosso bate-papo você falou que a sua irmã não suportou tão bem assim o ambiente do balé, porque o balé exige muito mentalmente, a gente está falando de questões muito sérias, né? A gente está falando de uma Sim. questão psicológica, emocional, e o ambiente brasileiro ele não é muito propício a isso. Agora, o ambiente europeu norte-americano já é melhor, e eu percebo isso porque eu converso com muitos brasileiros que dançam fora, e eu tenho uma experiência também aqui no Brasil, e eu percebo em relação à cultura, absorção de cultura, estudo, isso que você falou de você ir para casa e estudar a personagem, isso tudo, o ambiente, isso tudo faz com que você possa mostrar ao mundo aquilo que você pode em seu máximo. Então, o que a gente vê do Marcelo Soares é o máximo que o Marcelo Soares pode dar, porque isso tem a ver com o ambiente onde ele está. Muitos talentos ficam soterrados por conta de uma má administração, por conta de puxadas de tapete, por conta de um ambiente nocivo, doentio. E eu fico feliz de saber que você não tem esse tipo de ambiente aí onde você está. Aqui a gente tem eu diria mais pela Geórgia. A gente tem bem menos do que em outros lugares. Mas eu diria mais a questão para mim foi mais pela questão da oportunidade. Uhum. No Brasil, eu era o ET, vamos dizer assim, 1,65 m, 1,75 m. Então, a média brasileira é muito menor do que eu. Então, eu não tinha espaço. E para eu fazer coisas, ou eu tinha que ser solista, o primeiro solista do balé, ou eu não ia fazer. Então, assim, foi algo muito difícil para mim, porque eu não sentia isso.
eu olhava e falava, gente, mas eu acho, na minha cabeça, falou que as pessoas normal, olha para as pessoas, é tudo normal. Mas aí, às vezes, eu olhava um vídeo dançando ou alguma foto em grupo, aí eu via que tinha eu e as outras pessoas. Foi daí que eu vim para cá, e aqui na Geórgia, as pessoas são altas como eu. Claro, eu Aham. ainda continuo mais alto da companhia, mas chegam perto de mim agora, chegou um bailarino da Itália que tem 1,94 m, então é 1 cm a menos. Os bailarinos têm 1,92 m, 1,90 m, 88. O, tem bailarinos baixos, claro, de 1,70 m, vão baixo, Aham. né, de 1,70 m, mas a grande maioria, na sua grande maioria, são todos bailarinos altos. Então, isso que me fez ter oportunidade, porque aí eu tinha o outro par para dançar comigo, o outro menino para fazer aquela coreografia. Então, isso que foi me dando oportunidades para dançar. E É. essa foi a melhor coisa que eu tive daqui. Na questão do tratamento entre o Companhias de Fora e do Brasil, eu acho que foi a minha única experiência é o Balé da Geórgia, então eu acho que foi mais ou menos a mesma coisa. Uhum. Em questão de bailarinos, na questão da companhia bailarinos, como eles se tratam em si dentro do teatro. Eu acho que foi a mesma coisa, que ainda é mais leve. Eu acho que ainda é mais leve, ainda é mais suave e as coisas correm melhor. É. As- Eu tenho que admitir isso. Agora eu lembrei, tenho que admitir que é mais suave aqui, eu acho mais tranquilo. A gente sabe que é diferente. A sua mãe já foi até aí te ver, ao vivo e a cores? Infelizmente não, porque a Geórgia é longe. É, Infelizmente, é, meus parentes, meus pais ainda não vieram me ver, inclusive ninguém da minha família, mas é mais pela questão da distância. A Geórgia fica do lado da Rússia é, e quase do outro lado do país. Então, assim, para você vir para cá, você tem que desembolsar muito dinheiro. E é, eu é vim, muito caro. minha É, família não é uma família muito pobre, mas também não é uma família muito rica que tem condições de fazer o aham, que pode, o que quer, o que me passa na cabeça. Então é uma família mediana. Então, para eles virem para cá ou para eles tentarem me visitar, o custo é um pouco mais alto. é Então, por assim. enquanto, não. É. Mas no futuro, vamos ver o que, é que pode acontecer. Vai acontecer, sua mãe vai aí sentar aí nessa plateia e bater muita palma para você, eu tenho certeza disso. Assim espero. Querido, eu queria que você, fazendo carreira no exterior, desse assim um conselho para quem deseja trabalhar fora. É, a gente já falou de algumas diferenças. Que conselhos, que orientações você daria para quem deseja trabalhar fora? Muito, porque aqui não é fácil. Aqui, como é que eu posso, sem ser um sarcástico, mas aqui a gente não brinca de balé, a gente trabalha com balé. É, Então, trabalhe a sua técnica principalmente, trabalhe o seu lado artístico, se aprimore, faça aula e quando sentir que é a hora, vá. Porque eu só fui, eu falei, eu não quero mais isso, não é o que eu quero para minha vida, na hora de ficar. Eu meti a cara, eu já tinha meu passaporte, o visto para a Europa, a gente só não, precisa, não existe visto, a gente só precisa do passaporte com até 6 meses antes de vencer. Eu peguei minhas coisas, juntei algum dinheirinho que eu tinha trabalhando daqui e dali e vim. E tentei, e procurei audição, pesquisa, e tenta, não deixa de tentar. O não, ele já está ali. Você tem que chegar e buscar o sim. E eu busquei e achei. Então, se você, bailarino que esteja assistindo, quer chegar aqui, vá atrás. Corra atrás, procure, pesquise, estude e nunca desista. Não desista, porque sempre vai ter um lugar que vai te abraçar e que você vai poder trabalhar com aquilo que você gosta. Marcelo Soares, solista do Balé Estatal da Geórgia, muitíssimo obrigado por você estar aqui no Personas da Dança. Eu que agradeço demais.
E muito sucesso para você, viu? Que você dance tudo aquilo que você ainda não dançou, né? Os balés que você não dançou, as personagens que você ainda não dançou, né? Você é muito jovem, muito guerreiro, né? Você vai conseguir muita coisa. Muito obrigado, obrigado demais, Wanderson, pela oportunidade de estar aqui no seu canal, na sua entrevista. Eu me sinto muito honrado, obrigado pelas palavras e para quem tem assistido, espero que tenha gostado. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Obrigado a todo mundo que apareceu aqui, Karim Mesquita, Guilherme Menezes, agora minha querida Érica de Juiz de Fora também. Um abraço carinhoso para vocês. E para você, Marcelo, tudo de muito bom. Sucesso. Muito obrigado. Um beijo grande. Tchau, querido. Tchau.